são sentimentais. Eu me lembro que quando eu ligava para minha mãe, ela conhecia a minha voz quando eu estava triste, quando eu estava alegre. Só pela voz. Por mais que eu quisesse esconder alguma coisa, na voz ela detectava e ela dizia: meu filho, qual o problema? Eu disse: mas não falei nada. E ela já me dizia, já ia direto na ferida. E as mães têm uma responsabilidade incrível e às vezes pode ser absolutamente esmagadora, dada a sua responsabilidade. Certa vez eu li que uma mulher telefonou para uma amiga, amicíssima. Ela ligou e perguntou como ela estava se sentindo. E essa amiga dela era mãe. Aí ela foi assim: eu estou terrível, eu estou um bagaço, minha cabeça está partindo, minhas costas e pernas estão me matando, a casa está uma bagunça e as crianças estão simplesmente me deixando loucas. Toda mãe já passou por essa situação, né? De repente está tudo, ela tendo que resolver sozinha todas as coisas. E essa amiga então ligou para essa mãe e ela foi e contou isso, né? Aí, com muita simpatia, essa amiga chegou e disse assim: olha, vá se deitar, eu vou aí preparar o almoço para você. Isso aqui é amiga, né? Vou limpar a casa, vou cuidar das suas crianças enquanto você descansa. Que amiga, né? Mas ela não era mãe, né? Aí ela chegou assim e disse assim: mas a propósito, como é que está o Roberto? Aí a outra, a mãe, chegou: Roberto? Eu não tenho um marido chamado Roberto. Aí a outra que ligou se deu conta que tinha discado o número errado e tinha prometido tudo aquilo para aquela mulher, né? E aí houve uma longa pausa. Aí a mãe ainda teve a coragem de dizer assim: você está vindo? Porque estava tão desesperada que ela estava precisando de alguém para ajudar. Então a mãe precisa realmente de assistência, de amor, né? Porque é um trabalho insano. Às vezes trabalha fora de casa e ainda tem que cuidar da casa. Vocês sabiam que 70% das mulheres do Brasil acima de 16 anos são mães? E que a maioria das mulheres brasileiras, cerca de 55%, são mães ou solteiras, ou viúvas, ou divorciadas. Ou seja, tem que cuidar da casa sozinha. Então, nesse dia especial, vocês são mães, mas também vocês são filhas, né? E filhos. Então, não deixe sua mãe sem dizer para ela que lhe ama, que ela é uma pessoa muito especial na sua vida. Eu tenho certeza, minha mãe partiu, a mãe da Ione já partiu, mas ela ouviu isso várias vezes das nossas bocas. Agora, de todos os deveres que a mãe tem, nenhum é tão importante quanto o de ensinar seus filhos a depositar a fé em Deus. Essa é uma das principais funções da mãe. Eu tenho pena hoje da multidão de crianças em nossa sociedade cujas mães não têm fé em Cristo. Muitas mães sentem que estão dando o melhor para seus filhos, fornecendo roupas, saúde, brinquedo, amor, mas a criança é pobre porque não tem uma mãe que conhece a Cristo. E eu estou falando pobre no sentido espiritual. Abraham Lincoln
ele disse, certa feita, ele diz assim: nenhum homem é pobre quando tem uma mãe piedosa, ou seja, quando tem uma mãe crente. Olha o que Abraão diz. Não importa as riquezas do mundo, mas se você tem uma mãe crente, né, você não é pobre. Melhor ficar sem alguns bens do mundo e ter a graça de Deus viva no coração de mãe, do que ter riquezas sem o Redentor, sem Cristo. Então, todas vocês que estão aqui são crentes. Então, obrigado, agradeço a Deus pela sua grande fé, porque fé é um dom de Deus. Então, estou agradecendo aqui a Deus pela fé que vocês têm, com a fé de mãe, que é reconhecida biblicamente. Então, pense sobre isso nos dias em que o apóstolo Paulo viveu. As mulheres, naquela época, não eram reconhecidas com frequência. Na verdade, elas raramente eram conhecidas. Mas eu quero ler uma carta de Paulo, que ele escreveu para seu discípulo chamado Timóteo. Então, abra suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo